Em pronunciamento na Câmara dos Deputados, o deputado federal Zé Trovão rebateu o deputado Daniel Almeida, do Partido Comunista do Brasil, após Almeida atacar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ademais, o parlamentar rebateu Lula e parabenizou o deputado André Fernandes, garantindo que a cada 5 assinaturas que o governo Lula conseguir retirar da CPMI de 8 de janeiro, 10 novas surgirão. O parlamentar encetou: não existe marmita de graça em lugar algum. E não tão somente nós estamos enxergando isso, como também o próprio mercado financeiro, uma vez que 98% dos agentes financeiros já veem o desgoverno Lula como um risco sério para a economia nacional. Olhem só os dados, e não são meus, da pesquisa Genial Quest: 98% do mercado financeiro já não tem mais confiabilidade no governo Lula. Ademais, ao advertir para as consequências da demagogia de Lula, Zé Trovão mandou um recado para o presidente ao rebater tentativas de sabotagem contra a CPMI. E isso é um caso muito sério que nós precisamos combater nesta casa todos os dias, que nós precisamos levar com muita responsabilidade, porque senão é de cabeça para baixo que o Brasil vai. E aqueles a quem Luiz Inácio Lula da Silva enganou nas eleições vão morrer de fome ou terão que pagar os absurdos desse desgoverno. Agora eu vou mais uma vez fazer esta pergunta para o Brasil. O desgoverno dos descarados vai continuar comprando a retirada das assinaturas? Conseguiram 5, mas brilhantemente o deputado André Fernandes conseguiu 10 para colocar no lugar. A cada 5 assinaturas que o PT conseguir convencer com as suas mentiras, nós colocaremos 10 no lugar. Outro sim, o congressista retrucou ataques da esquerda. Presidente, após ouvir o discurso do nobre deputado que me antecedeu, Daniel Almeida, do PCdoB, eu faço aqui uma pergunta que não quer calar. Será que ele realmente tem problema de amnésia ou algo assim? Eu vou contar para a esquerda o que o Bolsonaro fez. Ele fez a Petrobras, que foi saqueada pelo Lula, dar lucro, sendo que antes só dava prejuízo à nação. Ele fez com que as grandes potências mundiais que não acreditavam no Brasil voltassem a investir aqui. Ao contrário do seu presidente, que voltou à cena do crime, Deus sabe como ele conseguiu essa façanha, nós apresentamos durante 4 anos o desenvolvimento, mesmo enfrentando o maior desastre pelo qual esse país já passou, que foi a pandemia. Então, em vez de subirem à tribuna para atacar o governo Bolsonaro, Vossas Excelências deveriam olhar para trás e ver o tamanho do estrago que o governo do PT deixou. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. Para esses subcidadãos, não há direitos humanos, garantias fundamentais ou o devido processo legal. A renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses de trabalho do jornal está sendo retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. E compreendo
angústia, o desespero de alguns que foram governo ontem, ficou 4 anos no governo e não consegue apresentar nada em favor do Brasil e dos brasileiros. É compreensível, porque você olha para o país e não tem uma obra política, democrática, obra física em nenhum setor. Não tem uma estrada, um porto, uma recuperação de rodovia, nada, absolutamente nada. Ao povo catarinense que me trouxe até esta casa, ao povo catarinense que, respeitando a minha luta, me trouxe até aqui como um representante legítimo, não só dos caminhoneiros, por toda Santa Catarina, mas por todo o Brasil, mas também por cada um dos cidadãos catarinenses que merece respeito. E falando em respeito, nós vamos adentrar um caminho muito extenso, um caminho ao qual nós começamos a entender que os únicos que realmente respeitam esse país são aqueles que têm um compromisso com a verdade e com os menos favorecidos. Mas quando nós falamos de menos favorecidos, nós estamos falando daqueles que verdadeiramente pagam os impostos brasileiros, aqueles que têm que suar todos os dias a sua camisa para colocar comida na sua casa e sustentar cada um dos parlamentares que aqui estão. E olha só que interessante, o governo Lula agora quer dar passagem aérea mais barata para a galera que a vida inteira não fez nada. E ele simplesmente determina, através de Márcio França, que eles vão colocar passagens aéreas, deputado Carlos Jordi e André Fernandes, a R$200. A quem eles vão onerar para fazer isso? Porque alguém tem que pagar essa conta. Não existe marmita de graça em lugar nenhum. E não tão somente nós estamos enxergando isso, quanto o próprio mercado financeiro, que 98% já vê o desgoverno Lula como um risco sério para a economia nacional. Olha só, os dados, e não são meus, tá? Esses dados são da Quest. 98% do mercado financeiro, deputado, já não tem mais confiabilidade no governo Lula. E isso é um caso muito sério, que nós precisamos combater nessa casa todos os dias, que nós precisamos levar com muita responsabilidade, porque senão é de cabeça para baixo que o Brasil vai. E aqueles a quem Luiz Inácio Lula da Silva enganou nas eleições vão morrer de fome, ou terão que pagar os absurdos desse desgoverno. 30 segundos para completar minha fala, presidente. Agora eu vou deixar mais uma vez a pergunta para o Brasil. O desgoverno dos descarados vão continuar comprando a retirada das assinaturas? Conseguiram 5, mas brilhantemente o deputado André Fernandes conseguiu 10 para colocar no lugar. A cada 5 que o PT conseguir convencer com as suas mentiras, nós colocaremos 10 no lugar. Muito obrigado. Do nobre deputado que antecedeu, e a pergunta que não quer calar: será que ele realmente tem problema de amnésia, alguma coisa assim? Eu vou contar para a esquerda o que o Bolsonaro fez. Ele fez a Petrobras, que era saqueada pelo Lula, dar lucro, enquanto só dava prejuízo à nação. Ele fez com que o Brasil, que era desacreditado pelas grandes potências mundial, voltasse a investir aqui, ao contrário do seu presidente, que voltou de novo à cena do crime, e Deus sabe como ele conseguiu essa façanha. Nós apresentamos durante 4 anos o desenvolvimento, e ainda tendo que enfrentar o maior desastre que o país já passou, que foi a pandemia do Covid-19. Então, quando os senhores sobem à tribuna para ficar atacando o governo Bolsonaro, vocês deveriam olhar para trás e ver o tamanho do estrago que o governo do PT deixou.
Deputada professora Luciene. Presidente, eu gostaria de deixar aqui um breve relato sobre o protocolo que eu fiz ontem da lei complementar, que faz uma mudança excepcional na questão do retorno dos nossos impostos aos nossos estados e municípios. Então ontem foi protocolada uma lei complementar para fazer a mudança no Pacto Federativo para que os nossos estados e municípios tenham mais recursos. Mas eu também não poderia deixar de falar aqui sobre a visita do ministro Flávio Dino no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Olha só que interessante, o ministro da Justiça, que vai até a maior comunidade mais armada do Rio de Janeiro, para falar sobre o quê? Recadastramento de armas? É brincadeira isso, né? Tão de palhaçada com a nossa cara. Esse ministro tá achando que ele engana alguém, mas não se preocupe não, que a CPMI vai mostrar quem é Flávio Dino e quem é Luiz Inácio Lula da Silva.